Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, é a nossa lição de número 2. E o tema é a provisão de Deus em tempos difíceis. E o nosso textuário, irmãos, que está em 1 João capítulo 2, versículo 17, diz assim: E o mundo passe a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje, irmãos, o autor da revista, o comentarista, ele vai tratar das crises a qual nós estamos passando, acerca do cenário político, e não somente afeta o Brasil, mas também afeta no mundo. Mas o que nós percebemos também a questão financeira. Então ele vai retratar algumas coisas. Mas aqui ele diz, nesse versículo aqui, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque o mundo, quando existe o poder, quando existe a ganância, ele fica corruptível. Então ele vai trazer para nós por que acontecem essas coisas e também por que o crente tem que descansar na presença de Deus. Porque tudo isso passa. Mas nós, quando nós fazemos a vontade de Deus em questão de obediência, em questão de esperar em Deus, nós permanecemos para sempre. E na verdade prática, a Igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaído. Nós deveríamos ser o exemplo de confiança e até mesmo de otimismo, vamos dizer assim. Não a questão que as coisas vão melhorar, que o país vai prosperar. Não, não é isso. O que nós temos que descansar é sabermos que Deus pode todas as coisas e tudo isso um dia vai passar mesmo, quando nós lemos no versículo. Mas que nós esperamos uma terra melhor. Uma terra, meus irmãos, a qual nós vamos desfrutar com Cristo Jesus para todo o sempre. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao versículo 15, diz assim: E partidos de Eli em toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eles já vinham murmurando muito tempo já, né, irmãos? E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque não tens tirados para este deserto para matares de fome toda essa multidão? Então nós vemos aqui que Deus havia tirado eles do Egito e eles estavam reclamando. Eles preferiam ser escravos no deserto, como todos nós conhecemos, do que ser livres no Egito. Mas eles estavam achando ruim o quê? Estava desacreditando daquilo que Deus Todo-Poderoso podia fazer. Então isso é um erro que muitas vezes fulmina nas nossas mentes. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia que eu veja se anda em minha lei ou não. Ou seja, Deus entraria com provisão, porém, eles deveriam entender que Deus é o Deus da provisão e confiar em Deus. E acontecerá ao sexto dia que preparado que colherem será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, já tinha aquela questão de sexta-feira deveria colher a dupla porção para sexta e para o sábado. Dia nenhum eles poderiam fazer isso. Dia nenhum. Nenhum dia da semana eles poderiam fazer isso, a não ser na sexta. Porque no sábado eles não deveriam fazer nada. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã vos fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? Em vossas murmurações não sou contra nós, mas sim contra o Senhor. Então Deus já tinha prometido que daria a provisão, e Deus só iria mostrar para eles o porquê, né? Deus tirou eles do Egito e que Deus é o Deus que dá. Apesar das murmurações deles, por que Deus ele supre? Porque Deus tinha, né, falado com Moisés, para que Moisés pudesse fazer, e Deus honraria aquilo que tinha dito a Moisés. Mas o que nós percebemos aqui, meus irmãos, que Deus ia mostrar para eles, eu acho que ficou vergonhoso para eles, né? E até mesmo para nós, porque Deus ele fala certas coisas para nós, a gente fica meio murmurando, meio, né, fica pensando nas situações, muitas das vezes perdemos a bênção. Mas às vezes quando chega a provisão, a gente fica até com vergonha e fala: poxa, deveria ter confiado mais em Deus, deveria saber melhor que Deus é o Deus
da minha provisão. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Então, parece que ao entender, a gente acha que Deus ele fez por indignação do povo, né? Ou por indignação sua, ou seja, Deus olhou e ficou tão assim que foi e abençoou o povo. Não, irmãos, Deus já tinha um projeto de suprir as necessidades do povo, para o povo saber quem era Deus. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram colunas e cobriram o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. Então, ou seja, essas cordões eram a carne que eles comiam, e o pão aqui era o pão na parte da manhã. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como geada sobre a terra. É o pão. E vendo os filhos, que é o maná, e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes depois Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Agora eu pergunto para os irmãos: será que teria que chegar nessa proporção para Deus abençoar o povo? Para Deus alguma coisa para o povo, irmãos? Não. O que acontece é que o povo murmura. E claro, meus irmãos, Deus Todo-Poderoso, Ele vê tudo isso, vê a intenção que está em nosso coração. Então perceba que Deus já tinha, né, um plano de abençoar o povo. Deus já tinha um plano para poder suprir as necessidades do povo. Mas nós vemos que aquele povo que murmurou, aí você pode dizer: mas eles murmuraram, mas se fartaram de pão, mas se fartaram de carne, mas morreram no deserto. O que adianta? Morrer, não chegaram na terra prometida, não viram a terra prometida e morreram no deserto. Dos que saíram do Egito, provavelmente aqui estava no começo, dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. O resto não entra pela sua murmuração, pela sua falta de fé e pela sua confiança. Então aqui, na nossa introdução, estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que nós não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, provisão e cuidado do Pai Celeste. Então, apesar de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, de guerras, de rumores de guerras, como nós vemos, às vezes a televisão, meus irmãos, a televisão ela não fala tudo. Mas se a gente pegar o cenário político e ver o que está acontecendo, nós sabemos, irmãos, que a gente está em rumores de guerra, sim. Lá na Síria já tem uma guerra já declarada, né? O que nós vemos é um conflito. Vamos dizer uma guerra, mas um conflito. Mas o que nós percebemos, irmãos, que já existe rumores de guerras. E nós vemos que também toda essa crise que está acontecendo, nós percebemos que Deus sempre nos protege, sempre cuida de nós. Nós, claro, somos vítimas de tudo isso. Nós estamos neste mundo e claro que nós podemos viver também todas essas situações. Mas Deus de toda nos livra. Mesmo que às vezes a gente passe um aperto aqui, um aperto ali. Mas o que consola nosso coração é a paz. A gente pode deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, ter paz. Sabendo que Deus cuida de tudo e tudo está acontecendo porque Deus está permitindo que aconteça. E o Deus que está permitindo que aconteça é o Deus que cuida de nós. É o Deus que está dentro de nós. É o Deus que sempre nos ajuda. É o Deus que está cumprindo a sua palavra. Provisão divina em um mundo caótico. A provisão de Deus no deserto. Temos um Deus que supre as nossas necessidades. Durante 40 anos o Senhor sustentou o seu povo no deserto todos os dias, com exceção dos sábados. Os israelitas recebiam maná e codornizes para o seu sustento. A provisão era diária, não faltou água, alimento, roupa e calçado, até o dia em que chegaram à terra prometida. Então, meus irmãos, perceba que eu acho interessante que os calçados não envelheciam e as roupas não envelheciam. O povo crescia. Não se fazia roupa no deserto. Pelo menos a Bíblia não menciona. Então, como faz? Aquelas crianças que estão crescendo, como é que faz a roupa? Milagre de Deus. O calçado, eu acho que provavelmente devia aumentar de tamanho, alguma coisa assim, porque não é possível. E as roupas não envelheciam. Então nós percebemos que o povo não tinha essa fadiga de ter que trabalhar para comer. Não, tudo vinha do céu, tudo vinha pronto.
não precisava se preocupar com roupas, não precisava se preocupar com calçados. A única coisa que eles deveriam fazer era obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus tinha através de Moisés dito para eles. Confiar em Deus e saber que Deus é o Deus da provisão. Porém, no meio do povo de Deus sempre há pessoas incrédulas e murmuradores. Perceba, irmãos, que às vezes são poucas as pessoas, mas quando começa parece que há uma interação entre eles. Porque um começa a falar para o outro, um começa a espalhar, e quando vê, um fazendo a cabeça do outro, e quando vê, muitas pessoas estão murmurando. Às vezes de crer que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus que pode todas as coisas, prefere crer na palavra contrária, na murmuração, naquilo, não confiar em Deus, não esperar em Deus. Os israelitas não demonstraram gratidão pela provisão divina diante de alguma dificuldade. Logo murmuraram e reclamaram de Deus. Qual tendo sido sua atitude diante das crises? Então aqui ele vai fazer uma pergunta para nós. Nós passamos por situações difíceis, estamos sujeitos. Mas qual é a nossa atitude quando nós chegamos num momento assim? Qual é a nossa postura quando a gente se depara com um cenário assim? Então nós percebemos que Deus é o Deus que cuida de nós. É o Deus que está presente em nossas vidas. É o Deus que cuida da nossa história. Então qual que é a nossa atitude? Nós murmuramos ou damos graça? Então fica essa questão para nós, dentro de nós, podermos responder para nós mesmos. Porque essa é a necessidade que nós temos que ter, é o quê? É confiar em Deus. É uma necessidade nossa que nós temos que cumprir. Mas o que muitas vezes nós fazemos? Nós não cumprimos e murmuramos contra o Senhor. A provisão de Deus para Elias em Querite. Aqui já vai dar um outro exemplo acerca de provisão. Certo dia Elias profetizou para o rei Acabe, dizendo que não choveria por um bom período de tempo. Acabe sabia que a falta de chuva ia mexer com a economia do seu reino. Haveria um período difícil, de escassez, então Deus mandou que o profeta Elias se escondesse junto ao ribeiro de Querite. Elias obedeceu a Deus. A obediência não faz experimentar a provisão de Deus. Quem está em desobediência dificilmente desfrutará da provisão divina. O servo do Senhor bebia das águas do ribeiro e a cada manhã comia da comida que os corvos lhe traziam. Elias experimentou a provisão de Deus. Então Elias profetizou, na sua passagem não fala, mas a gente vai ver lá no Novo Testamento, se não me engano em Tiago, que por 3 anos e meio não cairia chuva sobre a terra e nem orvalho. Chuva, meus irmãos, não cai todo dia, mas orvalho todo dia, ou quase todo dia vem. Então Deus usa Elias para fazer isso. E qual eram os deuses que o povo de Israel, o povo ali, o sacerdócio ali de Baal ali, aqueles que estavam ali, comia e bebia no reino ali sem pagar nada e só desfrutava, só ficava luxando para ficar fazendo a vontade de Jezabel. Então nós vemos que eram 2 deuses, principalmente 2, Baal e Aserá, deidades da natureza, suspeitos de controlar a chuva e a fertilidade da terra. Então eles, na mentalidade dos israelitas naqueles dias, ou daquele povo, esses 2 deuses que colocaram na cabeça deles é que sustentavam, é que tinham o controle da fertilidade, da chuva, do clima. Mas aí Deus faz tudo aquilo e ele tem que fugir porque ele é perseguido. Nós vemos lá na frente que é o profeta de Baal, 450 profetas de Baal, 400 de Aserá. Mas o que nós percebemos aqui é que Deus ele abençoa Elias em meio à crise. O povo estava passando por dificuldade, porém Deus estava cuidando de Elias. Então nós percebemos, irmãos, que Deus é o Deus que provê. Ele ficou ali, Alguns dizem até que ele se acomodou, mas ele ficou lá e vinha pão do céu, e vinha água, que era no ribeiro, ficou bem na frente do ribeiro ali, e poucos lugares tinha pão, e poucos lugares tinha água, mas Deus, pelo fato de o profeta ter feito a sua vontade, Deus o sustenta. Deus o abençoa no sentido de que não estava faltando nada para ele. Ele comia, ele bebia. E quem trazia para ele pão, nós percebemos que eram os corvos. Alguém vai dizer que nem tinha corvo lá, dá outro nome. Mas aqui está falando corvo, então fica corvo mesmo. Mas o que nós percebemos é que Deus sempre cuida. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus ele cuida de nós. Quando nós
nos colocamos à disposição de fazermos aquilo que Deus mandou nós fazermos, Deus cuida de nós. A provisão de Deus para Elias em Sarepta. Elias não podia aparecer publicamente, pois Acabe estava à sua procura. Depois que o riacho da Querite secou, Deus ordenou que o seu profeta se dirigisse à aldeia de Sarepta. Perto dos portões da cidade, ele encontrou uma viúva que recolhia gravetos, como no ribeiro de Querite. A provisão de Deus veio de forma inusitada. Deus havia utilizado corvos para alimentar o profeta, agora uma viúva deveria cuidar de Elias. Em geral, as viúvas dependiam dos seus filhos e parentes para sua sobrevivência. Ao chegar à casa da viúva, Elias lhe pede água e pão. A mulher respondeu que não tinha pão. Em sua casa havia apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então o profeta desafia aquela mulher a assar primeiro um pão para ele, e a mulher acreditou na palavra do profeta. Para ver a provisão divina é preciso crer. A provisão de Deus veio para Elias e para a viúva que o acolheu. A farinha e o azeite da mulher não se acabaram, e até o dia em que as chuvas voltaram a cair. Então, meus irmãos, todos nós conhecemos essa passagem, né? Uma passagem conhecida de todos nós, né? O milagre do azeite. Mas, meus irmãos, teve que ter duas partes ali. Uma, Elias sai de onde estava e vai para outro lugar, sabendo que Deus poderia cuidar dele em outro lugar. E de repente, achando que poderia ser numa casa de alguma pessoa rica e abastada, algo que nos dá a entender que Deus coloca ele numa situação, ou coloca uma mulher para o sustentar que tinha menos do que ele, vamos dizer assim. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Deus usa Elias para profetizar a bênção para aquela mulher. Ele também usufrui da bênção, mas a mulher também usufrui, ou seja, a mulher ainda é mais abençoada. Porque a mulher provavelmente também cria em Deus. Provavelmente a mulher, a gente fala de Elias acerca do milagre que Deus usou para ele fazer, mas provavelmente a mulher também era temente a Deus, né? Porque nos dá a entender isso. Porque se Deus cuida daquela mulher, se Deus traz a provisão daquela mulher, nada que nos possa fugir da nossa mentalidade acerca da que Deus proveu também para ela. Então nós percebemos, irmãos, que Deus cuidou dela. Ela teve azeite até voltar as chuvas. Teve total condição de se alimentar, de se sustentar até que voltasse as chuvas. Mas, irmãos, o que ela teve que fazer? Por que ela acreditou na palavra do profeta, não questionou, assim, não ficou e falou que não ia fazer? Não, irmãos. Quando Deus manda o profeta para aquele lugar, para aquela cidade, ou seja, para aquela casa, para aquela residência, Deus sabia que ali existia uma mulher que temia a ele. Então, por isso que Deus manda ele para lá. E ela ouviu a voz do profeta, né? Em meio à crise, em meio a situações, os profetas, todos os profetas não tinham medo de profetizar, com medo de Jezabel, mas ela ouve a voz do profeta, né? Porque quantas pessoas poderiam ter falado, mas agora não tem mais profeta em Israel, de repente, porque essas conversas a Bíblia não fala, mas provavelmente as coisas que surgem, as mesmas coisas que muitas vezes surgem no nosso dia a dia, também surgiam naqueles dias. Então nós percebemos que Deus cuida dela, apesar de todas as crises, Deus supre a necessidade daquela mulher. Deus supre. Vamos para frente, irmãos. E aqui, no tópico 2, na parte 1, né? Aqui no tópico 2, o mundo caótico. E na parte 1, o mundo jaz do maligno. João, apóstolo de Jesus Cristo, declarou que qual é a situação deste mundo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Satanás é o Deus deste século. Ele é o responsável pelas diferentes tragédias que assolam a humanidade. Muitos podem dizer que as tragédias e as crises são resultados apenas da ação do homem, mas não podemos nos esquecer de que Satanás usa os homens para matar, roubar e destruir. Irmãos, o diabo, o inimigo, Satanás, ele não pode se materializar aqui, né, e fazer todas essas situações aí qual nós vemos. O que ele faz? Ele usa os homens mesmos. Coloca sentimento do homem, assim como ele colocou em Eva, para querer ser maior, para querer ser, vamos dizer assim, conhecer, ser igual a Deus. Ele coloca nisso no homem. O que o homem faz? O homem, pela sua prepotência, pela sua arrogância, nós vemos que o homem ele acaba fazendo além daquilo que ele deveria fazer. Então, por isso que nós vemos todas essas catástrofes, essas situações. O homem querendo se colocar no lugar de Deus. Isso, meus irmãos, não é bom. Nunca foi bom para a humanidade. E aí, algumas pessoas, como nós, por exemplo, acabam se tornando vítima dessa ganância
do homem de querer ser igual a Deus. A mesma fruta, né, que foi dada lá no Jardim do Éden para Eva, falando, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. O homem também come até hoje dessa fruta, ou seja, querendo ser igual a Deus, querendo fazer. Por isso que a gente vê se gasta muito dinheiro em várias pesquisas. A questão não é nem de falar de doenças, que às vezes para suprir a doença do homem, não. Mas é muitas pesquisas, né, se gasta dinheiro e tem muita gente morrendo de fome em outros países. Ou seja, eles querem fazer coisas, mas das outras eles não cuidam. Então nós percebemos, irmãos, que Deus, ele permite tudo isso na terra. Por quê? Por causa da ganância do homem. E o homem fica tão ganancioso e tão soberbo que acaba desacreditando do Deus Todo-Poderoso. O mundo globalizado. Com certeza, você já deve ter ouvido falar a respeito da globalização, mas sabe o que significa? Existem vários conceitos para definir esse termo. Vejamos o conceito segundo o dicionário Oasis, ato ou efeito de globalizar-se. Espécie de mercado financeiro mundial criado a partir de uma união dos mercados de diferentes países da quebra das fronteiras entre esses mercados. A ideia de globalização surgiu da consolidação do sistema capitalista. Um dos seus objetivos é a padronização de ideias e valores. Então, para quebrar essas barreiras, por isso nós temos a Bolsa de Valores, para poder, né, ter a moeda de câmbio, para poder ter uma estabilidade econômica mundial. Então nós vemos aqui que quando chega a globalização, é o mundo se conectando com outros mundos, ou seja, aquilo que tem no Brasil exporta dos Estados Unidos ou exporta de outros países, e o Brasil faz a mesma coisa. Então esse comércio de exportação, a gente vê G20, G8, né, é o mundo se globalizando. Nós vemos, irmãos, que até hoje, até alguns países estão querendo meio que se isolar, porque vê que muitas das vezes, por atitude de alguns, outros acabam se prejudicando para tomar vantagem. Nessa globalização, irmãos, nós percebemos que muitos países tomam vantagem em cima dos países mais pobres, né? Então a gente vê que os países emergentes como o Brasil, como até, vamos dizer assim, México, outros países aqui, nós percebemos que esses países grandes, esses países de primeiro mundo, acaba tomando vantagem sobre os países menores, emprestam dinheiro a juros, né, abusivos, muito grandes, que o país nunca vai conseguir parar de pagar. Acerca da globalização, é bom, gera empregos, gera estrutura, mas por outro lado nós vemos que não é tão bom assim. Então quando quebra, quando tem problema no mercado mundial, como nós temos em 2008, afeta todo mundo. Todos os países acabam sendo afetados. Tem países que até hoje estão sofrendo dificuldades, como a Espanha, a Grécia, né, que teve até um problema interno. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que tem coisas que são boas, mas outras nem tanto assim. A globalização é boa, faz a estrutura e os países terem um diálogo e os países, né, poder exportar e importar, para que a sua economia possa girar, possa ter mais empregos, mas por outro lado é ruim. Porque quando tem um problema nesse país, o que acontece? Muitos países acabam, como já está envolvido naquela economia, acaba tendo problemas financeiros. Tempo de mudanças. Ao longo da sua história, a humanidade experimentou diferentes transformações na área tecnológica, científica, econômica, social. Essas mudanças acabaram trazendo crises de ordem social, econômica e política. A era moderna foi marcada pelo avanço do conhecimento científico, pelo advento da industrialização, pela predominância da luta ideológica e especialmente pela expansão da fé cristã, como também pela proliferação de seitas e das religiões orientais. Na atualidade temos experimentado o progresso científico e tecnológico, mas também crises econômicas e éticas. Isso é sem precedente. O apóstolo Paulo profeticamente falou a respeito desses tempos, referindo-se a eles como trabalhosos e difíceis. Nós vemos, irmãos, que no século passado, vamos dizer assim, o mundo sofreu por várias questões éticas, de várias situações que nós vemos aí, e vários querendo dominar ainda, essa coisa de querer dominar tudo, né, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Nós vemos que eles queriam dominar, nós vemos que a União Soviética, querendo ter uma economia sólida, querendo dominar todo o mercado mundial, e não somente o mercado, mas se a gente for ver nos pormenores, muito mais do que isso. Mas o que acontece? Nós estamos vendo o tempo moderno, tempos, vamos dizer assim, de democracia, ou uma falsa democracia, e que muitas barreiras foram quebradas, né? Em 1989, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental derrubaram o Muro de Berlim,
e elas se uniram. Hoje é só a Alemanha mesmo. Mas tudo isso foi quebrado, porque nós estamos vendo o tempo moderno, e eles mesmos acabaram tendo um entendimento que, se ficasse nessa divisão, não ia para frente. Até mesmo União Soviética e Estados Unidos, antiga União Soviética e Estados Unidos, que tiveram uma guerra de mais ou menos 40, 45 anos, a Guerra Fria, né, que durou depois da Guerra Mundial até 1989 mais ou menos, que quando foi derrubado o Muro de Berlim. Mas como é tempos modernos, tem que unificar as economias. Então, esse é o plano do anticristo. Nós vemos que o anticristo já tem um plano, por isso que nós vemos muitas coisas aí querendo unificar e não dá certo, querendo unificar e não dá certo. A moeda, até o euro, até alguns países querendo sair da zona do euro, que já tinha entrado querendo sair. Então, algumas coisas que acontecem no mundo, nós percebemos, irmãos, que o homem quer fazer algumas coisas e às vezes a intenção é boa, mas não dá certo. Porque quando o anticristo vier, ele vai fazer com que tudo isso dê certo. Para ele, tudo vai dar certo. E o povo vai ficar abismado. Nossa, como esse homem inteligente, articulador. E aí, meus irmãos, que vai vir, vamos dizer assim, a pancada, vamos dizer, né? Que aí ele vai se julgar a Deus e aí vai acontecer tudo aquilo que a gente vê já em Apocalipse. Mas o que nós percebemos é que na atualidade temos experimentado o progresso científico e tecnológico. Ou seja, quando mandou, até mesmo, vamos dizer assim, até mesmo algumas coisas que eles fazem em conjunto. Os países se juntam para fazer uma certa experiência, uma certa, vamos dizer assim, uma certa descoberta, às vezes é feita em conjunto. Mas isso às vezes é que nós estamos falando. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Tópico 3. Característica do mundo atual. Uma sociedade centrada no homem. Vivemos em uma sociedade em que o antropocentrismo prevalece. A palavra antropos significa homem. E antropocentrismo traz a ideia do homem como centro de tudo. Certos filósofos pré-socráticos, ou seja, filósofos que vêm depois ou antes, né? Mas o que nós percebemos aqui é que declarou que o homem é a medida de todas as coisas. Tal ideia faz do homem o centro do universo. Sabemos que o homem é falho e finito. Deus, o Criador, é o soberano Deus. O Pai tornou seu Filho, Jesus, a razão e o centro de toda a criação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirmou: Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Os humanistas, na verdade, são amantes de si mesmos. O humanismo deve ser repudiado pela liderança da igreja e por seus membros. Então aqui, o que eles pregam? O homem é o centro. O homem, né, é o centro do universo. O homem, como diz, é o centro das atenções. Então, o homem tem que dominar tudo. Deus colocou tudo para o homem administrar, né? Mas o que nós vemos, irmãos, é que o homem, quando ele quer fazer além daquilo que ele tem que fazer, ele só faz bobagem. Então nós percebemos que o homem não é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Jesus tem que ser o centro. Então por isso que nós vemos que está tão grande o ateísmo no mundo. Por quê? Porque o homem, querendo ser o centro de tudo, ele acha que ele é tudo. Acha que suas descobertas são as maiores e que nada o impede, o que nada o faça, né, prestar contas a ninguém. Mas o que nós vemos, meus irmãos, que aqui até é muito interessante, os humanistas na verdade são amantes de si mesmos, ou seja, ama a si mesmo, tudo para o homem, tudo é para o homem, né? E o homem se vangloria. Quando a gente vê lá na Grécia Antiga, o homem fazia culto a si mesmo, cultuava o corpo, e na verdade nós estamos vivendo momentos assim, o homem acha que ele é tudo no universo, que só ele é ele mesmo e não existe nenhum ser superior a ele. Ele é superior, ele é dominante. Então, o que nós vemos, meus irmãos, é uma certa crise do homem. Porque o homem acha que ele é muita coisa e na verdade ele não é nada. Ele acha que ele é o ser superior e ele não é superior coisa nenhuma. E o que acontece? O homem entra em crise. Porque quando ele não consegue fazer aquilo que acha que poderia fazer, o que acontece? Ele fica, até por isso que muitas vezes a gente vê uma certa depressão. Mas o que nós percebemos é que o homem quer ser aquilo que ele não é. O homem não é isso. O homem é falho, o homem é finito, o homem ele nasce, ele vive e ele morre. Então o homem ele é totalmente dependente de Deus na sua chegada ao mundo, na sua permanência ao mundo e na sua morte. Porque se não for assim,
Só a misericórdia do Senhor mesmo. E aqui, meus irmãos, na parte 2, uma sociedade relativista, o relativismo ético e moral nega a existência de verdades absolutas, especialmente dos princípios e ensinos imutáveis da palavra de Deus. Então eles querem fazer o quê? Eles querem anular aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que nós ouvimos tantas vezes dos nossos pais, as tradições, acerca daquilo quem é Deus, e que pode fazer Deus, existe um Deus superior. Eles querem anular isso. E o que eles fazem? Acaba colocando esses diversos ensinos, estudos, fazendo como a teoria do Big Bang, que, meu irmão, é coisa ridícula, né? Falar que quem viu isso, vamos dizer assim, testemunhou isso? Ninguém. Eles acreditam numa teoria que supostamente possam ter acontecido. Eles se baseiam em coisas que muitas vezes, meus irmãos, não tem nada a ver, quando é mais fácil acreditar em Gênesis 1, que está escrito lá. E tudo que está em Gênesis 1, nós vemos que é aqui, é o nosso mundo. Até mesmo o homem que veio do barro, já encontraram indícios, né, de barro no homem. Então, meus irmãos, eles querem anular a palavra de Deus e, na verdade, eles rodam e caem sempre na palavra do Senhor. Até mesmo a teoria darwinista, que fala a questão que o homem veio do macaco. Quem testemunhou essa evolução? Quem viu o homem nascer e viver durante alguns anos, e ir evoluindo, e de homem, o seu semblante, que era um macaco, virar um homem? Ninguém viu isso. Então eles querem se basear em coisas que não existem, coisas que não têm nada a ver, que não têm base bíblica. E o que eles fazem? Eles querem fugir da palavra de Deus, e eles sabem quem? Eles sempre caem dentro da palavra de Deus. O certo e o errado se confundem, pois as verdades passam a ser relativas. Aqui há a negação de qualquer lei superior para orientar a vida das pessoas. Por isso, cremos que o relativismo tem causado danos aos crentes em nossos dias. Então, toda essa confusão, e agora eu vou acreditar em quem, né? Coloca esse monte de estudo, despeja uma questão de várias teorias no mundo para o povo acreditar, e aí o povo fica pensando, poxa, agora eu vou acreditar em quem? Se aqui eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as provas, e cai as coisas da evolução. Mas também eu acredito na Bíblia, e como é que eu faço? Se eu for acreditar na Bíblia e não for responder aqui, e eu vou ficar mal aqui, mas o que eu faço? Irmãos, simples. Responde aquilo que o professor quer que você responda, mas não que você está acreditando naquilo, né? Que a gente vive nesse mundo, não é que a gente vai discutir, debater. Responde o que tem que responder, mas você não acredita naquilo. Você não está mentindo para si mesmo. E você crê na palavra de Deus, né? Então nós percebemos, irmãos, que isso, mas não é exatamente isso que nós queríamos dizer. O que eu queria dizer é o seguinte: não se confunda. Saiba quem você é. Sabe quem você está crendo. Sabe no Deus Todo-Poderoso que criou todas, porque foi Ele que criou tudo. Foi Ele que fez tudo. Como é que a gente vive num mundo ordenado como nós vivemos, num universo ordenado como nós temos? Aí você vai dizer, mas não é tão ordenado assim, porque acontece várias coisas. Mas nada acontece aqui na Terra, se não for com a permissão de Deus. Então Deus controla tudo. Deus controla o Sol, Deus controla a Lua. Se a Lua estiver mais próxima, a gente vê que a maré fica alta. E se o Sol estiver mais próximo, a gente morre queimado. Se a gente estiver um pouquinho mais longe, a gente morre congelado. Então nós percebemos que tudo é ordenado por Deus. E que nada sem Deus é feito. Uma sociedade secularizada. Segundo o pastor Clarion de Andrade, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Essa doutrina também perverte os nossos valores cristãos. Ela corrompe as verdades bíblicas para perverter a igreja, desviá-la da fé cristã. Pois o secularismo valoriza a forma em detrimento do conteúdo, ou seja, quer deteriorar o conteúdo que nós temos, quer anular, como nós estamos falando, quer acabar com aquilo que nós temos, com as tradições, e perverter os nossos valores cristãos, ou seja, está começando aquela coisa, irmãos, que nada, é assim mesmo, o mundo está evoluindo, né? Como a gente vê aí essas coisas aí que estão querendo evoluir, que não tem nada de evolução, que o homem ele nasce, mas ele pode escolher, né, alguma coisa na sua parte, né, de homem ou de parte de mulheres, não estão entendendo bem o que eu quero dizer, e que não tem nada a ver, que é assim mesmo que a gente está vivendo em um mundo, né, é um mundo mudado, o mundo tem que evoluir, a mentalidade do homem tem que evoluir, tem que tolerar
essas aberrações que a gente está vendo e querem perverter os valores. Não é só valor cristão não, irmãos. Valores da família. Porque quando a Bíblia fala cristã aqui, a Bíblia, o valores cristão defende os valores da família. Então, se perverte os valores cristãos, automaticamente está pervertendo os valores da família. Então, tomemos cuidado, porque essas coisas estão vindo mesmo, eles estão vindo com tudo, eles não têm medo, eles atacam mesmo, e eles não querem nem saber quem está perto, irmãos. Eles querem passar como um trator em cima das tradições que nós temos. Eu estou colocando tradições, irmãos, para a gente saber aquilo que a gente aprendeu lá atrás, acerca do homem, da mulher, ter filhos, né? O homem e a mulher que tem filhos, os valores que nós temos, a questão que nós acreditamos, que nós cremos, e que para hoje, aquilo que eles achavam que, não, mas era errado antes, hoje eles já veem com uma forma certa. Então tomemos cuidado com esse tipo de mentalidade. Vamos aqui para a conclusão, irmãos. Mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Vivemos neste mundo, mas não podemos concordar com a sua maneira de pensar. Temos que priorizar e manter sempre o fundamento do Evangelho que recebemos. Ou seja, nós recebemos o Evangelho e sabemos quem é Deus, né? Não, lógico, na nossa totalidade, mas na nossa mentalidade nós sabemos que Deus criou todas as coisas, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o centro e que Deus é o Deus que nos ajuda a vencermos as situações que nós temos, que nós vivemos nessa terra. É o Deus da provisão, é o Deus que está no controle de tudo isso, que Deus permite todas essas aberrações, todas as situações, todos esses falsos ensinos entrarem, né, no nosso mundo para poder lecionar para as nossas crianças, até mesmo para nós que já fomos ensinados em cima disso. Mas Deus permite isso para a gente venha crescer, para a gente venha entender mais e mais da sua palavra. Irmãos, você que não assinou o nosso canal, está convidadíssimo a assinar, né? E divulguem os vídeos para que Deus possa, né? Para que esses vídeos possam chegar e edificar a vida de outros. Eu também queria dizer para os irmãos que a partir do mês de novembro, né? Eu, graças a Deus, Deus tem abençoado, eu tenho pregado quase todos os domingos. E os finais de semana, às vezes sábado também. E a partir de novembro, eu queria dizer para os irmãos que eu estou abrindo, né, a minha agenda e me colocando à disposição dos irmãos que gostaria, de repente, de levar uma palavra para os irmãos, um estudo na sua igreja, na sua congregação, né? Eu me coloco à disposição dos irmãos para poder fazê-lo. Irmãos, eu não estipulo valor nenhum, eu não tenho problema, graças a Deus, com isso, né? Mas se os irmãos assim se interessar, coloca um comentário lá nos vídeos, né, que coloca o seu telefone, que eu entro em contato com você e a gente converse e a gente trata, se assim você o desejar. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.